Isso daqui é uma coisa de modelos lineares, tá? E eu queria saber se vocês chegaram a fazer em modelos lineares algum modelo que tinha restrição nos parâmetros. Por exemplo, soma zero. Vocês chegaram a fazer alguma coisa assim em modelos lineares? Sabe me dizer? Se vocês chegaram a fazer algum modelo que tivesse soma zero, alguns parâmetros que somavam zero. Deixa eu ler aqui no chat se alguém sabe me responder isso. Acho que não, né? Tá, tudo bem. Assim, não é que é uma coisa que vai ser cobrada aqui, mas como a gente está falando de modelos, em algum momento eu vou acabar falando isso para vocês. E aqui tem só um exemplo de como que você faria um modelo linear, por exemplo. Não precisa ser linear, qualquer modelo em que você tivesse dois grupos na população, tá? Na sua amostra, vamos dizer assim. Você tem K1 unidades, tá? De um tipo e K2 de outro tipo. Por exemplo, homens e mulheres. Isso aqui poderia ser, sei lá, a altura de homens e mulheres, tá? E você acredita que a altura de homens e mulheres, em média, não é igual, tá? E realmente, né? Pelo menos aqui no Brasil, a altura dos homens é maior do que a das mulheres, em média, né? Então, se você quisesse fazer um modelo desse tipo, qual seria o modelo que você ia fazer, tá? O modelo mais simples que alguém poderia pensar, que poderia ser assim: ah, homens têm uma média, mulheres têm outra média, tá? Uma forma de fazer isso seria você colocar um modelo dessa forma aqui, ó, em que você tem esperança de y1k, ou seja, a média dessas aqui, y1 é beta 1, e a média das y2 é beta 2. Isso aqui foi mais ou menos parecido com o exemplo que a gente fez na aula passada. Deixa eu voltar aqui. Que tinha isso aqui, ó. Lembram desses? Os dois modelos aqui que a gente trabalhou na aula passada só mudava a inclinação. Mas se você olhar o interceptor, esse daqui para meninos e meninas, estão vendo? A média, né, tinha esse alfa J, que era alfa 1 quando era meninos, né? Deixa eu só comparar aqui. É isso aqui, ó. J igual a 1 para meninos e J igual a 2 para meninas. Então, seria equivalente a esse modelo aqui, sem o beta, sem a inclinação, tá? Esse daqui seria o modelo que está aqui, esse primeiro. É uma forma de fazer, tá? Outra forma de fazer, você poderia dizer assim: não, todo mundo tem uma certa média de altura, que eu vou chamar de mi, só que os homens vão ter uma média mi mais um efeito de ser homem. E as mulheres vão ter uma média mi mais um efeito de ser mulher. Isso é uma forma também de se trabalhar. Só que se você for trabalhar dessa forma aqui, notem, você vai estar trabalhando, na verdade, com três parâmetros, com Mi, alfa 1 e alfa 2. Não dá para você estimar dessa forma aqui. Você vai ter problemas de identificabilidade, tá? Ou seja, vai ter mais de um valor possível, tá? De alfa 1 e alfa 2 que vão retornar na mesma resposta, ok? Então, é como se você não conseguisse maximizar a função de verossimilhança, porque tem várias combinações de alfa 1, alfa 2 e mi que fazem com que você maximize ela, tá? Então, esse daqui seria um modelo over, né? Seria over parametrizado, vamos dizer assim, né? Muitos parâmetros. Então, quando você tem uma coisa desse tipo aqui, ó, tá? Como é que você vai descobrir que está ruim? Tá? Uma maneira de você descobrir que está ruim é você pegar aquela matriz x' x na menos 1. Sabe aquela matriz? Dá uma olhada nela, vê se ela tem inversa, x', x. Tá? Provavelmente você não vai conseguir inverter ela, tá bom? E, muitas vezes, se você vai rodar no R, por exemplo, você vai ver que as estimativas dos parâmetros não vão ter margem de erro. Elas não vão ter erro padrão. Quando você tem muitos parâmetros, isso acontece, tá? E aí tem as formas alternativas, né? Como é que você faz isso, então, para evitar esse problema aqui, ó? Você pode utilizar a letra D, que está aqui, que é como se você dissesse assim: existe uma restrição
E todo mundo tem uma média única, só que os homens têm um efeito e as mulheres têm um efeito, e você diz que esses efeitos são simétricos em relação à média. Dizer que esse efeito é simétrico em relação à média é a mesma coisa que dizer que o efeito dos homens mais o efeito das mulheres soma zero. Tá? Podem ver aqui, né? Mais alfa menos alfa dá exatamente zero. Então, isso aqui é um modelo com uma restrição, que foi a pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco. O item D, na verdade, seria a solução do item B, como que você faria para resolver. E eu vou para o quadro para mostrar mais ou menos como é que seria isso. E a letra C, tá? A letra C, eu não sei se vocês percebem aqui, mas é como se você dissesse assim, ó. Os homens têm média Mi de altura, por exemplo, e as mulheres têm média Mi mais uma constante. Fazer dessa forma aqui, ó, é equivalente a usar uma covariável. Tá? Então, deixa eu ir para o quadro para explicar o que eu estou querendo dizer. Olha só, como é que ficaria um modelo se você fizesse assim? Eu vou chamar de L igual a 1, tá? Se é meninos, tá? Se são homens, né? Vamos fazer de conta que é 1 se é homem e é 0. Não, deixa eu botar o contrário, porque lá tá para mulheres, né? Então, vou botar aqui. Esse daqui para sexo feminino e 0 caso contrário. Tá? Eu vou fazer esse aqui assim, só para vocês enxergarem o que está lá. Eu vou pegar agora a letra C, tá? A letra C. Eu vou dizer que os homens têm média Mi e as mulheres têm média Mi mais alfa. Então, o que eu posso fazer? É como se eu dissesse que existe uma covariável, tá? Na letra C, né? Como é que seria? Eu crio uma covariável, tá? Que funciona mais ou menos assim, ó. O x é igual a 1 se é a mesma coisa que a anterior lá de cima, tá? A mesma coisa. Se é feminino e 0 caso contrário. Eu vou usar a letra x aqui na letra C. Como é que seria o modelo? Você teria alguma coisa do tipo assim, ó. YI, vou botar aqui, XI é igual. Aí você tem média, então vou colocar aqui, ó, média mais alfa xi mais um erro. Então, vendo esse modelo aqui, isso aqui é como se fosse o seu beta 0, isso aqui é como se fosse seu beta 1, certo? Esse alfa aqui é como se fosse seu beta 1. O que vai acontecer na prática, né? Vamos olhar só para a média, né? Isso que está aqui, ó, é o valor esperado de YI, tá? Esse pedacinho aqui. Então, como é que vai ficar o valor esperado de YI? Se for homem, como é que fica se for homem? Se for homem, o x vai ser 0, certo? Então, vai ficar a média igual a Mi. Fica exatamente como está aqui, ó, Mi. E se for do sexo feminino, como é que fica, né? Quando é do sexo feminino, essa covariável aqui vai assumir o valor 1. Então, a média vai ficar Mi mais alfa, certo? Então, esse modelo, a letra C, é o que acontece quando você usa uma variável explicativa do tipo indicadora. É esse modelo que você está fazendo aqui, ó, a letra C, tá? A letra A, eu vou colocar aqui na mesma anotação. A letra A é aquela que está escrito assim, né? Esperança de Y e J é igual, deixa eu ver qual foi a letra que eu botei lá, beta. Eu botei, na verdade, L aqui, né? Eu deveria ter botado J. Vamos botar um J aqui. Pronto. Então, esse daqui seria o modelo A, que é equivalente ao que a gente fez na aula passada, tá? Mas é tudo igual, tudo vai estimar a mesma coisa.
tá? A única diferença é que nesse daqui você vai ter beta 1 e beta 2. Nesse daqui, você vai ter para os homens é o Mi e para as mulheres é o Mi mais alfa, certo? Mas não importa, são duas quantidades, uma para homens e outra para as mulheres. E por fim, eu queria comentar é a letra B. A letra B, que é aquela que tem muitos parâmetros, né? O que acontece quando você tem isso daqui, né? Y e J é igual, vamos botar lá, é o que tem Mi mais alfa 1 e Mi mais alfa 2, né? Então, esse daqui seria Mi mais alfa J. É como se fosse esse modelo aqui. Eu disse para vocês que ele tem muitos parâmetros, né? Então, o que você deveria fazer? Quando você for usar algo desse tipo aqui, sempre que tiver um intercepto e depois um efeito de cada grupo, o ideal é que você pegue esses efeitos de grupo e coloque uma restrição. Por exemplo, fazer eles terem soma zero, tá? Se eles tiverem soma zero, quer dizer que, em média, todo mundo vai estar no nível Mi. E alguns grupos vão estar acima e outros abaixo de Mi, que é a média global. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa restrição aqui, ó, somatório de alfa J tem que dar zero. Essa é a restrição que você faz. Quando você faz essa restrição aqui, na prática, é como se você jogasse um parâmetro fora. Aqui está com 3 parâmetros, né? O Mi, o alfa 1 e o alfa 2. Você não precisa de 3 parâmetros para estimar duas médias, tá? Então, o que a gente faz aqui? Faz essa restrição. Como é que fica essa restrição, então? Ela vai ficar alfa 1 mais alfa 2 igual a zero. E aí você escolhe qual dos dois que você vai querer deixar em função do outro. Por exemplo, você pode dizer que alfa 1 é igual a menos alfa 2. E aí você usa isso daqui. Ó. Aí agora o teu modelo só vai ter Mi, tá? Alfa 2, e quando você quiser saber o alfa 1, é só substituir por menos alfa 2, tá? Então, quando você tem esse tipo de coisa aqui, na prática é como se você tivesse jogado um parâmetro fora e agora você está com apenas 2 parâmetros no seu modelo. E como é que você resolve isso para fazer aquela matriz de planejamento? Tá? Então, como é que seria a matriz de planejamento, né? A matriz de planejamento, você tem lá as suas observações, já vou colocar. E aqui em cima você vai ter os coeficientes. Você vai ter o Mi e você vai ter o alfa 2, né? O Mi e o alfa 2. E isso tudo multiplicado pelos seus betas, né? Isso aqui é o x beta, na verdade, tá? E aí o beta aqui vai ser Mi e alfa 2. Ok? Não vai ter mais alfa 1. Aí vamos ver como é que fica isso, então. Vamos pensar aqui, tá? Vamos fazer um exemplo. A primeira observação que está aqui, ó, está associado ao y1, certo? Vamos assumir que o y1 é homem e o y2 é homem também e o y3 é mulher, tá? Então vamos colocar aqui assim, só para a gente saber. O y1 é do sexo masculino, o y2 é do sexo masculino e o y3 é do sexo feminino. Vamos ver como é que ficaria então o modelo, tá? Quem é a esperança de y1, tá? Vamos imaginar então que se fosse um homem, né? Seria Mi mais alfa 1. Todo mundo entendeu? Isso aqui é o que o modelo dizia lá no começo, né? Quando é homem, tá? Fica Mi mais alfa 1. Só que a gente acabou de botar uma restrição. A gente disse que alfa 1 vale o quê? Menos alfa 2. Certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que Mi menos alfa 2. Essa virou a nova equação para um homem. Então, como é que vai entrar aqui na sua matriz aqui, ó?
onde tem o Mi, vai ter 1. Onde tem o alfa 2, vai entrar menos 1. Estão vendo aqui, ó? É exatamente aqui, ó. Mi e o menos 1. É 1 multiplicando o Mi e o menos 1 multiplicando o alfa 2. Podem ver que se você fizer o produto aqui, ó, olha o que vai ficar. Vai ficar 1 vezes Mi mais menos 1 vezes alfa 2. Bateu certinho a média. O segundo cara também eu disse que era homem, né? Então, o segundo aqui, se fosse homem, também ia ser 1 e menos 1. Como é que seria o terceiro cara? O terceiro é uma mulher, na verdade, né? No caso da mulher, você tem isso aqui, ó, a esperança do Y3 é uma mulher. Então, isso aqui o modelo dizia que era Mi mais alfa 2. Para a mulher era isso aqui. E a gente não mudou isso. O alfa 2 continua sendo alfa 2. Então, como é que vai ficar aqui na matriz? Quando for mulher, vai ficar 1. Então, aqui, né, para uma mulher qualquer, vai ficar 1 e 1. Então, fica, ó, 1 vezes o Mi dá o Mi, mais 1 vezes alfa 2 dá alfa 2. Aí é só você preencher essa matriz aqui, fechar ela aqui, e pronto. Você tem a sua matriz de planejamento, está aqui a matriz o vetor de coeficientes, né? Beta que você tem que estimar. É só você rodar no R, coloca essa matriz aqui para ele, tira o intercepto na hora de rodar, que você vai conseguir essa estimativa. Só tem que lembrar o seguinte, né? Você vai ter estimativa de Mi e de alfa 2. Como é que depois você obtém a estimativa do alfa 1? É só você voltar para cá, ó, e pegar essa restrição aqui, ó. Você vai ter encontrado o alfa 2, multiplica por menos 1, você vai ter o alfa 1. Então, para usar esse modelo aqui, ó, é um modelo que tem 3 parâmetros, né? Você vai ter que botar uma restrição. E aí notem que no fundo, a restrição que a gente botou é um ser o negativo do outro, né? Então é equivalente ao modelo D. O modelo D é como se tivesse um parâmetro só, esse alfa que está aqui é como se fosse o alfa, como se fosse o alfa 2, né? Então ficou um positivo e um negativo. Então o modelo D é uma forma de enxergar o modelo B com a restrição de soma zero. Vocês conseguiram entender como que eu montei essa matriz de planejamento X aqui? Ficou claro para vocês? Se aparecer de novo algum modelo com restrição, eu monto ela junto com vocês, tá? Mas só queria saber se vocês conseguiram pegar a ideia ali, tá? Ok? Então tá bom. Então, dito isso, vamos avançar e vamos para... Acho que sim, adoro essa resposta. Não, mas é melhor eu acho que sim do que acho que não, né? Mas tá bom. Qualquer coisa, a gente volta e eu explico de novo isso, tá bom? Vamos para as notas de aula que a gente vai usar hoje mesmo, que é isso daqui, de caracterização de um MLG. Então, finalmente, a gente vai ver o que é um MLG. A gente já viu o que era forma quadrática, a gente já viu quando que você tinha uma distribuição que pertence à família exponencial, e agora a gente vai definir o MLG. Então, o que a gente precisa para definir o MLG? Primeiro, vamos assumir que a gente tem um conjunto de variáveis aleatórias independentes, tá? Se elas não forem independentes, você vai cair em outro tipo de modelo que não é dessa disciplina. Qual é a disciplina que você vai ter variáveis aleatórias que são dependentes? Séries temporais, estatística espacial. Se você estiver fazendo essas matérias, você vai ver vários modelos para variáveis aleatórias dependentes. Mas quando elas são independentes, você vê regressão, né? Então tem a regressão linear, tradicional lá de modelos lineares, modelo normal, e MLG. Então você tem N variáveis aleatórias, cada uma delas pertencendo à família exponencial, tá? E a distribuição de cada yi está na forma canônica. Olha só, isso aqui é uma exigência. Por que isso aqui é uma exigência? Vamos lá para o quadro. Por que é uma exigência? Quando você está na forma canônica, vamos só lembrar aqui, né? Você vai escrever a sua densidade, tá?
E lembre que ela pertence à família exponencial, então vai ter aqui um exponencial. E aí aqui tem o A de y, B de θ. E aí depois vem mais coisinhas lá que eu não estou preocupado agora. O que é estar na forma canônica? É quando o A de y é y. É quando a função A é a identidade. Ok? Então, quando você colocar na família exponencial, vai aparecer y nesse A de y aqui, ó. E é muito simples explicar por que você precisa dessa exigência. A gente não viu resultados do tipo quem é esperança de A de Y. A gente viu variância de A de Y. Lembram disso aqui? A gente viu expressões para isso aqui, tá? Só que a gente vai usar, na hora de fazer inferência, a gente não vai querer a esperança de A de Y. A gente vai querer a esperança de Y. E a gente vai querer a variância de Y. Eu vou precisar dessas duas da direita aqui, ó, e não de A de Y. Tá? Então, para funcionar, eu preciso que a função A de Y seja a função identidade para garantir que A de Y é Y. Certo? É só por isso. Ok? Então, tem que estar na forma canônica. E vai depender de um único parâmetro θi. Então, lembrando, né? Modelo Poisson tem um parâmetro, modelo binomial tem aquele NP. Então, eu tenho que assumir que N é conhecido. Se for o modelo normal, que tem média mi e variância sigma 2, eu vou assumir que eu estou estimando o mi. O sigma 2 é por fora. Tá? Eu tenho que assumir que só tem um parâmetro de interesse. Ok? E aí todas elas vão ter um parâmetro diferente. Tá? Cada uma vai ter o seu próprio θ ou sua própria média, vamos dizer assim. Né? Só que eu não quero estimar tantas, eu não quero estimar n médias, eu quero estimar um número menor de parâmetros. Tá? Então, a gente vai assumir que essa distribuição de YI está todo mundo na mesma família, tá? É outra exigência que eu quero, todo mundo na mesma família, para eu poder escrever a minha densidade conjunta como o produtório, né, daquelas expressões exponenciais e vai ficar com essa cara aqui, ó, tá? Essa é a cara que vai aparecer da minha conjunta, tá? E aí, com isso, eu não preciso me preocupar em encontrar um novo B, um novo C e um novo D. Por que que me preocupa muito ter que encontrar outro B ou outro C? Porque se variar o C e o D, essas expressões aqui vão variar também, ó. Lembra que isso daqui era a esperança, né? Era menos C' de θ por B' de θ. Lembra disso aqui? Aliás, era isso ou menos C? Agora até eu confundi aqui. Será menos C de θ, B de θ, enfim. Não vou botar aqui para não... Sempre esqueço se tem a derivada ou não. Depois eu faço de novo a demonstração. Mas o que importa é o seguinte. Essas expressões aqui têm que ser as mesmas para todo mundo. Senão, vai dar ruim. Eu vou ter que ficar identificando várias esperanças diferentes para modelos diferentes. Então, se todo mundo é Poisson, vai ser um MLG. Eu não quero misturar aqui. Algumas são Poisson, outras são binomiais, outras são normais. Não. Eu estou exigindo aqui que seja todo mundo da mesma família. Tá? Pode ter um parâmetro diferente? Pode, mas tem que ser da mesma família, tá? Para essas expressões B, C e D serem a mesma. Não tem A de Y aqui, ó. Por quê? Porque eu estou assumindo que está na forma canônica, tá? Então, essa aqui é a outra exigência que a gente tem. Aí, o que acontece? Como eu disse, a gente não está interessado em estimar N parâmetros, uma média para cada um. A gente quer estimar um número menor de parâmetros. Eu vou chamar esse número de P, tá? Esse P eu espero que seja menor do que N, tá? Porque senão, né, é como se fosse isso aqui, né? Não sei se vocês lembram lá de modelos lineares, mas se você tem uma regressão, né? Aqui está x, aqui está y. E você tem os seus pontinhos aqui. Certo? Se você ajustar um modelo
que tem, né? Aqui, deixa eu ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 observações. Se você ajustar um modelo que tem 8 parâmetros, você já vai conseguir passar em cima aqui, ó, de todos os pontos, tá? Você não quer um modelo que faça isso aqui, né? Esse modelo aqui não é bom. Por quê? Ah, ele é bom para explicar o que está acontecendo aqui dentro. Mas faz uma previsão aqui para frente. Aí vai vir a pergunta, né? O que, que vai acontecer? Vem para cá, vai para cima, vai para o meio. Você não tem a menor ideia do que vai acontecer depois. É um modelo péssimo para fazer extrapolações. Você prefere fazer um modelo que tenha um número menor de parâmetros para tentar pegar o padrão geral. Por exemplo, alguma coisa assim. Um modelo desse tipo aqui vai ter menos parâmetros e ele vai tentar pegar o padrão geral. Essa é a ideia. Tá? Então, você não quer N parâmetros, você quer menos, você quer P parâmetros. Tá? E a gente vai chamar esses parâmetros de beta 1, beta 2, até beta P, em geral. Tá? Vocês vão ver que a maior parte das vezes a gente vai chamar de beta 0, beta 1, beta 2 e vai começar no 0. Tá? Mas aqui no livro ele começa assim, dizendo que você tem esses P parâmetros aqui. Então, assim, ó, assumimos que a esperança de YI é igual a μi, e essa μi vai ser uma função dos betas, ok? Tal que essa g de μ, que a gente vai chamar isso aqui de uma função de ligação logo em seguida, vai ser o nosso preditor linear. Então, eu vou pegar uma função dessa média, e vou igualar isso com uma expressão linear. Aqui é que vai entrar o preditor linear que vocês aprenderam lá em modelos lineares, tá? Então, a gente não iguala o y com o preditor linear. A gente iguala uma função da média no meu preditor linear. Então, vamos para o quadro só para exemplificar para exemplificar isso, né? Em modelos lineares, você fazia isso aqui, né? Y é igual, isso aqui, Y matricial, né? É igual ao x beta mais o erro. Você tinha isso aqui, certo? Agora, aqui, desculpa, lá em modelos lineares ainda, você podia escrever a média como x beta. Ainda podia escrever isso aqui, ó. A média é o x beta, é essa parte aqui. Aqui em MLG, isso acabou. A gente não vai mais fazer assim. A gente vai dizer que uma função da média é igual ao x beta, certo? Então, é um caso, né? O caso normal, o caso que você aprendeu em modelos lineares, é um caso particular desse aqui, onde essa função g é a identidade, tá? E outra coisa, a gente chama essa expressão aqui, né, de preditor linear. Esse x beta aqui é o nosso preditor linear. E aqui em MLG ele vai receber uma letra especial que é o eta, ok? Então, sempre que eu estiver falando do eta, eu estou falando do preditor linear, estou falando da minha g de mi. Ok? Então, vamos lá para o quadro. É a notação universal, todo mundo usa isso, tá? Então, as observações têm média mi, e uma função da média é o meu preditor, que é esse x aqui. Por que que aqui não está matricial e aqui eu fiz matricial, né? Aqui eu estou fazendo para todo mundo. Aqui ele está pegando só para a iésima observação. Então, a iésima média, quando você aplica uma função nela, vai ter a iésima componente do preditor linear, e aqui vai ter a iésima linha, né, da matriz de planejamento, multiplicando o vetor beta, vai dar exatamente o preditor linear na linha I, ok? Na iésima linha. Ok? Entenderam mais ou menos aqui? Aqui só um detalhezinho, eu estou tentando manter a notação de transposto com aquele tracinho em cima e não com esse T aqui, tá? Eu acabei misturando. Eu vou depois trocar esse arquivo aqui para manter a mesma notação, tá? Que mais lá para frente vai aparecer o transposto de outra forma. Mas vocês entendem os dois transpostos, né? Eu acho que não vai gerar dúvida, pelo menos não aqui na aula. Ok até aqui? Então vamos
Só dar uma revisada aqui, né? Variáveis aleatórias independentes, elas têm que pertencer à família exponencial, têm que pertencer à mesma família exponencial. Essa família exponencial só pode ter um parâmetro de interesse, tem que estar na forma canônica, tá? Eu vou estar interessado num número menor de parâmetros. Esses parâmetros vão entrar no meu preditor linear, e o meu preditor linear eu chamo de eta, e eu uso ele, né, para modelar uma função da média. Uma função da média das minhas variáveis aleatórias y, tá? Ok? Então, foi isso que a gente viu por enquanto. Exemplo 1, tá? Suponha que y1, y2 e yn são variáveis aleatórias independentes, normais, com média μi e variância 1, tá? Então, vamos pensar aqui. São variáveis aleatórias independentes? São. Pertencem à mesma família? Todo mundo normal. Essa família só tem um parâmetro? Aí eu vou dizer, não, tem dois, tem a média e a variância. Mas eu estou assumindo que eu não estou interessado na variância. A variância é conhecida aqui igual a 1. Só estou interessado na média. Cada observação tem a sua própria média. Está aqui, ó, mi, cada observação tem sua própria média, mas essa média desculpa, mas elas estão na mesma família que é a normal, tá? Apesar de ter médias diferentes. Vou pegar dois modelos aqui. O modelo 1 é um modelo que eu não estou muito interessado. O modelo 1 é um que vai dizer para mim que cada observação tem a sua própria média, tá? Esse modelo aqui, ó, ele vai ter N parâmetros, tá? É um modelo ruim para mim, tem parâmetro demais. E o de baixo é um modelo onde, ao invés de eu utilizar N parâmetros, eu vou utilizar apenas dois parâmetros. Apenas o beta 0 e o beta 1, e vou utilizar uma covariável conhecida, que vai me ajudar a explicar a variabilidade de y, tá? Então, o modelo 2, na verdade, é o que está aqui, ó. É o caso em que eu tenho uma redução no número de parâmetros para tentar explicar a variável resposta, sem ser dessa forma inútil, né, que é um parâmetro para cada observação, tá? Outra coisa, não sei se vocês já fizeram esse teste, mas o que que acontece se você tem isso aqui, ó? Aqui está o seu y, e as observações são 3, 4, 7, 9. Vou botar só mais uma aqui, 2, tá? Então, aqui a gente tem, deixa eu ver quantos parâmetros que eu botei aqui, são 5 observações. Imagina que você tem isso aqui, tá? E aí alguém fala assim para você, eu quero que você ajuste para mim esse modelo aqui, ó. YI é igual a MI mais um erro. Estão vendo esse modelo aqui? YI é igual a MI mais um erro. Esse modelo aqui está me dizendo que a esperança de YI é igual a MI, certo? Cada observação tem uma média diferente. Vocês sabem quanto que vai dar? Vocês sabem encontrar as estimativas desses MIs aqui? Quanto que vai dar? Quem vai ser MI1? Vocês sabem? Se você tentar estimar por máxima verossimilhança, quem vai ser o MI1? Se alguém escreveu alguma coisa, ainda não. Se você fosse estimar esse modelo aqui, é um exercício. Y tem 5 observações e eu quero esse modelo linear aqui, ó. YI é igual a MI mais um erro. Esse erro aqui é normal, por exemplo, com média zero e variância conhecida sigma 2. E eu quero estimar esses parâmetros MIs aqui. São 5 parâmetros. Quem vai ser o MI1 estimado? Vocês sabem? Não? Não sabem ou não estão conseguindo escrever? Não estão me ouvindo? Alguém sabe me dizer quanto que vai dar o Mi1 estimado? Ninguém quer arriscar? Espera aí. 5, vamos ver. O Mi1, né? O Mi1 não dá 5, não. Você fez a média? Você fez a média?
Foi isso que você fez, Rodrigo? Você fez a média das observações? O modelo que você acabou de estimar é o modelo YI igual a μ mais um erro, sem esse I aqui. Ó. Se eu tivesse um parâmetro só para estimar, daria a média. Tá? Daria a média deles. Mas se você colocar dessa forma que está aqui, ó, sabe quanto que vai dar o μ1 estimado? 3. O μ2 estimado? 4. O μ3 estimado? 7. Ou seja, vai dar a própria observação. Porque para Y1, para esse daqui, você só tem uma observação, só tem o 3. Você não consegue nada além desse 3 aqui para estimar a primeira média. Então, esse modelo aqui é um modelo que você consegue ter erro zero, tem resíduo zero, esse modelo. É perfeito, explica tudo. Só que não dá nem para fazer o teste de hipótese dele, para ver se é significativo ou não, porque não tem nem variabilidade esse negócio, tá? Então, assim, é significativo? Não sei, é desconhecido. Você apenas estimou esses parâmetros aqui e não serve de nada esse modelo. Tá? É como se você assumisse assim, a altura de homens e mulheres no Brasil. Você seleciona uma mulher e um homem. Aí a mulher mediu 1,70 m. Aí você fala, todas as mulheres do Brasil têm 1,70 m. Aí você pega a altura do homem, deu, sei lá, 1,75 m. Todos os homens do Brasil têm média 1,75 m. Eu só tenho uma observação, não tem muito o que fazer. Tá? Esse modelo é um modelo inútil. É exatamente esse modelo aqui, tá? Que está aqui, ó. Esse modelo 1 aqui, tá? Esse modelo 1, se você colocar na expressão lá do estimador de máxima verossimilhança, você vai ver que vai dar mi chapéu é exatamente o Y, tá? Não serve para nada. O 2 não. O 2 já seria uma regressão linear no caso normal, tá? Aí você vai estimar o beta 0 e o beta 1 daquela forma tradicional que vocês estão acostumados. Ok? Entenderam? A ideia de isso aqui não ajuda de nada, tá? Vocês podem até testar. A gente pode até testar, podia mostrar para vocês isso, né? Tem coisas que às vezes a intuição é bom. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver como é que seria esse modelo? Vamos fazer esse daqui que eu estou comentando. Como é que seria a matriz? Isso aqui é um modelo linear, né? Como é que seria a matriz X aqui? Vamos colocar aqui a matriz X. A matriz X, né, seria 1, 1, 1, 1. Seria simplesmente... Ah, não, seria assim, não. Peraí. Seria o contrário. Peraí, só um pouquinho. Vamos apagar aqui. A matriz X, né? Ela é N por P, né? Então, ela tem que ter 5 linhas e 5 colunas. Então, nas colunas, eu tenho associado ao Mi1, né? O Mi2, o Mi3, o Mi4 e o Mi5. Vocês entendem quando eu estou construindo a matriz de planejamento? O que eu estou fazendo? Aquela matriz N por P que vocês viram em modelos lineares. Então, eu estou botando esses rótulos aqui para a gente enxergar melhor, né? E aqui você vai ter o Y1, o Y2, o Y3, o Y4 e o Y5. Tudo bem? Essa matriz aqui depois vai multiplicar pelo beta, né? Pelo vetor beta. Quem é o nosso vetor beta? Vou botar num cantinho aqui, né? O nosso vetor beta é o Mi1 até o Mi5. São 5 médias. Tem que fazer o produto, tá? Então, vamos lá. A primeira observação. Quem é a primeira observação? Y1 é igual a Mi1 mais um erro. Então, aqui onde tem o Mi1, recebe 1, 0, 0, 0, 0. Certo? A segunda observação. Y2 é Mi2 mais um erro. Então, isso aqui é 0, 1, 0, 0, 0. O que vai acontecer com as outras? Né? Vai ser sempre a matriz de identidade aqui, né? 1 e 1, e o resto tudo 0. Essa daqui é a matriz de planejamento.
Então, o que você teria que fazer para estimar beta? É só você fazer x' x na menos 1, x' y, tá? Então, para fazer isso daqui, tá? Eu só queria mostrar o que acontece, por exemplo, no R, tá? Vou pegar aqui as observações e vou colocar no R aqui rapidamente, tá? Acho que é um exercício legal. De novo, não repare, não vou usar RStudio, tá? Eu quero usar isso aqui que eu gosto de mexer nos tamanhos das fontes aqui, fica mais fácil de enxergar. E a gente já programa aqui rapidinho. Vamos limpar. Então, vamos colocar aqui meu Y, tá? Essas são as minhas observações. 3, 4, 7, 9, 2, né? 3, 4, 7, 9, 2. Quem é a minha matriz X? A minha matriz X é uma diagonal de tamanho 5, certo? Essa é a matriz X. Então, vamos fazer uma regressão agora aqui. Eu vou fazer um LM, que vocês estão acostumados, de Y contra X, só que eu vou tirar o intercepto, porque eu já criei a matriz X. Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu vou dar, inclusive, um summary aqui. Vocês vão ver que vai dar ruim. Summary. Olha lá. Olha o que acontece. Estimativas dos meus coeficientes. O primeiro, 3, 4, 7, 9, 2. Exatamente o que eu tinha dito para vocês. Ele vai estimar. Estimativa pontual? Existe. Erro. Qual é o erro que você tem? Não tem. Estatística T? Não tem. P-valor? Não tem. Olha só. O seu resíduo, né? Seu erro padrão aqui. Zero. Zero grau de liberdade. Olha o R2. Uhul! Explicou tudo, tá? O R2 ficou maravilhoso. Mas e aí? O que adianta você explicar os dados e não ter nenhum poder preditivo, né? É exatamente o que esse modelo aqui faz. Ok? Todo mundo entendeu? Eu não sei se vocês se acostumaram a montar modelos lineares fazendo essa matriz aqui, mas essa é a ideia, né? Faltou até um zerinho aqui. Mas se você consegue manipular dessa forma, tá? Você entende tudo que está acontecendo lá dentro do R. É sempre bom você enxergar um pouquinho mais essa matriz X para não ir só olhando R2, né? Imagina que você faz uma função que guarda todos os R2, né? Todos os R2 dos modelos. Aí você pega aqui um que tem o R2 1, você vai achar que está arrasando, né? Não, você não está arrasando, você fez um modelo óbvio. É um modelo que é um parâmetro para cada observação. Isso é inútil, tá? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui? Tudo bem? Então tá. Vou perguntar de novo, né? Se aquilo que o Rodrigo fez, né? O Rodrigo tentou fazer aqui, quando eu perguntei para ele quem seria a estimativa do Mi, ele fez outro modelo. Qual foi o modelo que ele fez? Ele tirou esse I aqui, ó. Ele fez um modelo Y é igual a Mi mais um erro, tá? Como é que você faz esse modelo de forma linear, tá? Então, vou só fazer uma alteraçãozinha aqui, só para a gente enxergar, né? Se fosse assim, né? Esperança de YI igual a Mi. Ou seja, todo mundo tem a mesma média. Aí esse daqui seria diferente. Esse daqui, a matriz X, seria 1, 1, 1, 1, 1, né? Dessa forma aqui. E o seu vetor beta seria apenas o Mi. Não tem mais ninguém. Certo? Essa seria a sua matriz de planejamento, que é N por P, e ali seria o seu B. Se você vai rodar isso aqui no R, tá? Se você está aqui no R e quisesse fazer assim, ó, era só você colocar um intercepto. É só fazer isso aqui, ó. Y, til, né? 1. Olha só como é que ficou esse daqui.
Esse daqui, ó, ele estimou um parâmetro só, que é 5, que foi o que o Rodrigo fez, ele calculou a média, né? Esse aqui já tem erro padrão, já tem a estatística T, tá aqui a significância, e tá aqui, né? O erro padrão residual 2,915. Ele não deu o R2, né? Mas, na verdade, o R2 é porque é como se não tivesse covariável, né? Então, é como se o R2 aqui fosse zero. Esse modelo também é meio inútil, tá? Porque é como se você não tivesse usado covariável nenhuma. Então, o teu modelo ele não está explicando nada além do que os próprios dados já estão me dizendo, a média amostral dos dados. Não tem nenhuma informação adicional para tentar explicar os dados, a não ser a própria média amostral deles. Tá? São dois modelos inúteis, vamos dizer assim. Esse modelo aqui, que tem um parâmetro para cada observação, é chamado de modelo saturado. Tá? Esse modelo é saturado de parâmetros. E esse modelo aqui, que não tem nada, não tem nenhuma covariável, é chamado de modelo nulo. Ok? São dois nomes que a gente vai usar muito daqui para frente. Modelo nulo e modelo saturado. Entenderam a ideia? Tudo certo? Que bom. Então vamos para os slides. Então até aqui tudo bem. A gente está interessado em modelos do tipo 2, tá? Com mais parâmetros, né? Se possível. Mas vamos lá. Quem é a função g? Tá? Tem alguma restrição na função g? Tem. É uma função monótona, tá? E diferenciável, chamada função de ligação. Então, essa função, ela não pode ser, por exemplo, a função módulo. Tá? A função módulo, ela tem problema, ela não é diferenciável em todos os pontos. Ela também não é monótona, né? A função módulo, ela decresce e depois ela cresce, tá? Você precisa de uma função monótona, tá? Ou crescente ou decrescente, mas tem que ser monótona, tá? E tem que ser diferenciável. Então, por exemplo, exponencial de x é uma função monótona, logaritmo de x é uma função monótona, tá? X ao quadrado vai depender, tá? Se for só para valores positivos, ok, mas se puder ser negativo, já vai dar ruim, porque ela não vai ser monótona. Então, tem várias funções que você pode usar, mas tem que satisfazer isso aqui, monótona e diferenciável, tá? E aqui é como vai ficar aquelas expressões, as mesmas de modelos lineares, tá? A matriz X, que vai ser N por P, então ela vai ter N linhas, uma para cada observação, e P colunas, uma para cada parâmetro, né? O vetor beta também tem comprimento aqui, tem tamanho, né? Dimensão P, e essa é a notação para a primeira linha, né? Então, esse x1 transposto negrito é a notação para a primeira linha, a linha do x1. É um vetor de P componentes, certo? Essa é a notação que a Dobson usa. Tudo bem? Até aqui, essa parte aqui de baixo é igualzinha de modelos lineares. A única diferença que está mudando aqui em MLG é que você está igualando essa expressão aqui, que é a parte do preditor linear, né, esse x' beta, você está igualando com o eta, não com o y. E o que é o eta? É a função de ligação aplicada na média dos dados. Ok? E aí outra coisa, né? Depois que você fez essa ligação da média com o preditor linear, você tem a volta. Se você sabe o preditor linear, como é que você encontra a média? É só você aplicar a função inversa da função de ligação. Então, se a sua função de ligação é a função exponencial, você vai precisar da função logarítmica, né? Da função logaritmo, para poder voltar para a escala da média. Se a sua função de ligação é a função logaritmo, você vai ter que aplicar o exponencial para poder retornar para a escala dos dados, para a escala da média, tá? Então, sempre vai precisar da função de ligação e da inversa dela. Vai precisar das duas, ok? Então, com isso daqui, você tem o seu MLG. E ele está pronto, tá? Então, aqui, ó. Note que no modelo 2 do exemplo anterior, vamos olhar o que é o modelo 2, ó. Tá aqui, ó. Modelo 2. Tem a média, né? Beta 0 mais beta 1 xi. Como é que fica isso daqui na linguagem de MLG?
Você pega a esperança de y, que é a média, tá? Essa média aqui, no caso, vai ser igual ao preditor linear, porque a função de ligação aqui, ó, g de mi é o próprio mi. Então, ficou aqui, ó, mi igual ao preditor linear, porque eu estou usando a função de ligação identidade aqui, ó, tá? É igual a beta 0 mais beta 1 xi, que na notação aqui matricial pode ser visto como a iésima linha da matriz de planejamento, né? Vezes o vetor beta, onde, aí aqui embaixo, a mesma coisa de antes, só muda as colunas, né? Aqui a primeira coluna é a de uns, porque é o intercepto, e a segunda coluna de covariáveis, né? Porque eu preciso que 1 vezes beta 0 mais x1 vezes beta 1 bata com essa expressão que está aqui para a iésima linha. Ok? Aqui vocês estão conseguindo entender a relação de modelos lineares com MLG? Nesse caso aqui, foi só porque eu usei a função de ligação g de mi igual a mi, que ficou desse jeito aqui. Senão aqui teria um g de mi aqui na frente. Tá? Para ser igual ao preditor linear. Tudo bem? Tudo bem até aqui? No R, ok, então tá bom. Uma outra coisa interessante, no R, tá? Quando você for rodar o GLM, é só botar um G na frente, tá? Então, ao invés de você rodar lá o LM, né? Você vai botar um G na frente. E ele vai entender que você está no modelo linear generalizado. Vai ser bem fácil. Vamos lá. Então, de novo, mais um resumo, tá? Para fixar bem aqui. Podemos dizer, né? As componentes de um MLG são conjunto de variáveis aleatórias independentes com a mesma distribuição pertencente à família exponencial na forma canônica. Um conjunto de parâmetros, né? P parâmetros, um conjunto de variáveis explicativas, X, para auxiliar na modelagem da média de Y. Então, muito cuidado com isso. Modelos lineares, você modelava o Y, né? Era y igual a alguma coisa mais um erro. Aqui a gente vai modelar a média de y. Então não tem aquele negócio de mais um erro. É só a parte da média. E a gente vai fazer uma ligação dessa média com um preditor linear. E o meu preditor linear vai estar ligado com essa média a partir de uma função de ligação g. Ok? Esse eta i aqui não era para estar em negrito. Esse aqui era, e esse daqui não. Então, eu vou arrumar depois esse eta i aqui, tá? Esse eta i não é negrito, ele é igual a esse daqui. Ok? Aqui estão as três componentes de um MLG. Beleza? Vamos lá. Exemplo 2. Você está interessado em estudar o comportamento das variáveis. Total de furtos registrados no ano na Avenida I. Tá? Você quer ver os furtos nas avenidas. São 147 avenidas de uma determinada cidade. E você vai utilizar duas covariáveis. Tá? Uma covariável é distância entre o ponto médio da avenida e o posto policial mais próximo. Então, você está assumindo aqui, né, que quanto você espera, né, que quanto menor a distância entre o ponto médio da avenida e o posto policial mais próximo, quanto menor isso, menos furtos você tenha, o que a gente esperaria, né? E uma outra variável L, que é o índice de luminosidade da avenida, onde 0 representa a ausência total de luz artificial, tá? Na literatura aí, né, de modelos relacionados a crimes, né, essa é uma variável que aparece, tá? A questão de luminosidade. Tanto é que o pessoal faz até piada às vezes, dizendo, quer acabar com o crime, né? Acende uma lanterna na rua que acabaram os crimes na cidade. Não é isso, mas tem relação, sim, o índice de luminosidade de um local com a ocorrência de crimes, tá? Então, esse aqui seria um modelo em que você está querendo explicar os furtos a partir de duas covariáveis. Antes de eu continuar, que variável resposta, qual modelo que vocês acham que seria o ideal aqui para y? Antes de começar,
Y, qual é a família? Qual distribuição vocês colocariam para Y? Digam aí. Total de furtos registrados no ano na Avenida I. Qual seria a distribuição de probabilidade de Y? Do YI qualquer, uma avenida qualquer. Qual a distribuição que vocês colocariam para fazer um modelo de regressão? Poisson, né? Por que Poisson? Porque Poisson serve para contagem, né? Eu posso ter furto negativo? Não. Eu posso ter meio furto? Não. Né? Eu sei o limite superior? Ah, só pode ter 30 furtos no local. Não. Com certeza aqui eu tenho uma contagem que vai de zero a mais infinito. Eu não sei quantos furtos podem acontecer. Poderia usar um modelo normal? Poderia. Só que se você usa o modelo normal que você aprendeu em modelos lineares, qual é o problema? Você vai fazer previsões com números não inteiros, você vai fazer previsões com valores negativos, e você é obrigado a ajustar de acordo com uma reta, e não necessariamente a relação aqui é linear entre os furtos e essas covariáveis que estão aqui. Ok? Entenderam a diferença de modelos lineares para cá? Agora você vai poder usar a Poisson como variável resposta. Então, esse aqui seria um possível modelo para esse problema, tá? YI é Poisson MI, tá? Já botei MI aqui porque a média de cada Poisson é o seu próprio parâmetro, né? E variando de 1 a 147. Que função de ligação que eu poderia usar, tá? Aí aqui eu já vou fazer uma discussão. Vou primeiro falar qual foi a função utilizada, né? Foi usado, ó, G de Mi é logaritmo de Mi. Logaritmo de Mi, então, é o meu preditor linear. Se é o meu preditor linear, é ele que vai receber as covariáveis. Vai ficar beta 0 mais beta 1 vezes DI. O DI é a distância do ponto médio da avenida até o posto policial mais próximo, mais beta 2 vezes o índice de luminosidade da avenida. Esse é o nosso xi' beta. Ok? E lembrem, né? Se a gente usou a função logaritmo aqui, ó, função logarítmica, para função de ligação, como é que eu faço para encontrar a média? A média vai ser a inversa dessa função de ligação aplicada no preditor linear. Então, se aqui eu usei logaritmo, aqui vai ser o exponencial. Então, a média nada mais é do que o exponencial do preditor linear. Ok? E aqui embaixo, ó, tá? Como que você faz isso matricialmente? Se você fosse colocar no R, né? Bastava você dar para ele essa matriz aqui, tá? E pedir para ele um GLM Poisson, ok? Agora vamos lá. Por que que foi usado o logaritmo de Mi, né? A gente tem que lembrar daquela restrição. Desculpa. Esse média Mi aqui, ó, tá? Tem que ser uma constante que não pode ser negativa. Na verdade, ela não pode nem ser zero, ela tem que ser maior do que zero. Se ela não pode ser negativa, e eu usar um preditor linear aqui, eu preciso garantir que qualquer número que o meu preditor linear me devolva não vá produzir uma média negativa, certo? Então, o que que a gente faz? Aplicando logaritmo, o que que vai acontecer? Logaritmo de uma coisa positiva vai variar na reta toda, né? Ele pode ser tanto de menos infinito ou mais infinito, dependendo do que esse número for. Então, eu estou pegando o meu preditor linear, que assume qualquer valor na reta, e quando eu aplico a volta, né? Quando eu pego o preditor linear e aplico a inversa da função de ligação, o que que vai acontecer? Exponencial de qualquer coisa é sempre positivo. Então, eu consigo, usando a função logaritmo aqui, ó, garantir que essa minha média mi, tá? Nunca vai ser negativa. Só com isso aqui, esse modelo já é superior a um modelo de regressão normal, tradicional, que você aprendeu no quinto período, porque ele não permite você fazer qualquer tipo de previsão negativa. Ok? Todo mundo entendeu como que funciona o MLG? Nenhuma pergunta? Deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas respondendo, os outros eu não sei se estão
Estão vendo, não estão vendo? Ah, tá bom. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Funções de ligação mais comuns, tá? A identidade, que vai ser usada para o modelo normal. Essa daqui é a logística, que vai ser usada para quando a variável resposta for Bernoulli ou binomial. E a logarítmica, que é usada em várias famílias, tá? De distribuições. Então, você, na hora que você vai escolher, você não é obrigado a escolher uma específica. Do tipo assim, é Poisson, eu sou obrigado a usar a função logarítmica. Não, você não é obrigado. Mas 99% das pessoas vão usar o logaritmo no modelo Poisson, tá? Mas ninguém te impede de usar outra, tá? Você poderia usar outra função por sua conta e risco. Você pode criar, é só pegar qualquer função monótona, diferenciável e colocar lá, tá? Mas a recomendação é, pense na distribuição de y e pense nos valores possíveis da média, tá? Então, se você tiver qualquer restrição na média, pensa nisso. A média não pode ser maior do que 1. Então, vou usar uma função de ligação que não permita que eu estime coisas maiores do que 1. A média não pode ser negativa. Então, vou usar uma função de ligação que não permita que eu tenha previsões com números negativos, tá? Tudo bem? A gente vai depois explorar cada uma delas. Oi, diga, Isaac. No caso, esses daí seriam as funções que as pessoas que trabalham um tempo com isso já verificaram que funcionam bem e que tornam um problema mais fácil por algum motivo? Elas são as mais utilizadas pelo seguinte: primeiro, porque o próprio modelo vai fornecer elas. Eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? Elas vêm do modelo, tá? E segundo, porque elas são a forma mais simples de contornar esses dois problemas que eu falei, tá? Se a sua variável está entre 0 e 1, a média está entre 0 e 1, essa daqui é a forma mais fácil de você fazer ela ficar no intervalo 0 e 1, as suas previsões. E outra coisa, isso aqui é a função logística, né? Você consegue ter as razões de chance com isso daqui, você consegue lá na frente dizer assim: homens têm 30% mais chance de desenvolver uma doença do que as mulheres, sabe? Fumar aumenta em 15% o risco de tal câncer, coisas assim. Você consegue isso com esse tipo de função, por isso que ela é muito utilizada, muito, muito, muito utilizada. E a função logarítmica é só por causa disso. A variável, sempre que você tiver um parâmetro que não pode ser negativo, mas pode ser qualquer número de 0 a mais infinito, o logaritmo dele é o mais fácil, tá? Mas, lembrando, isso aqui, quando você define essas funções, você está especificando uma relação não linear, que você está fixando. Se você achar que essa relação não linear não está boa, você precisa de outra relação não linear, nada impede de você ir atrás. Mas isso aqui é o default. Se você não fizer nada lá no R, ele vai usar essa função de ligação. É o default para ele, entende? Então, é como se fosse isso, é o default dos softwares. Aí muita gente acaba usando porque é o default, e também é difícil você propor algo melhor do que isso, que seja mais simples do que isso. Mas essas são as razões. E essa daqui, que é a identidade, ela costuma ser usada só para modelos do tipo normal, basicamente, né? Porque você precisa de uma variável aleatória que pertença à família exponencial e que esteja na reta toda, que assuma valores na reta toda. E não tem muitas distribuições que pertencem à família exponencial e que assumam valores na reta toda. Ok? Respondido? Respondido, obrigado. Tá. Ok, desculpa, eu sei que é difícil digitar mesmo pelo celular, né? Tá bom. Mas você pode falar, né? Falar no celular não é difícil, né? É uma alternativa bem razoável a digitar, tá bom? Então vamos. Vamos para algumas perguntas, então. Por que no caso normal não precisamos utilizar a abordagem de MLG? Já é pergunta com spoiler aqui, né? Gigantesco, gritante aqui na tela, né? Então, por que não precisava em modelos lineares? Porque a média da variável resposta é o próprio preditor linear.
certo? Anormal vai ser o único caso nessa disciplina que isso vai acontecer. Nenhum outro exemplo você vai ter a média da variável resposta sendo exatamente igual ao eta, que é o preditor linear, tá? Então é só por isso. E é por isso que você vê em disciplinas separadas, tá? O modelo normal e o MLG. Ok? Todo mundo entendeu? Se alguém perguntar um dia, você já sabe, tá? Aqui, por que que em MLG a distribuição da variável resposta necessita pertencer à família exponencial? Por que isso? Tá? Porque os métodos de estimação desenvolvidos em MLG vão utilizar as propriedades das distribuições pertencentes à família exponencial. Quais vão ser essas propriedades? Principalmente, né? Média, variância e depois função score e informação de Fisher. A gente vai usar tudo isso para poder fazer essa estimação, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidamente. Não, eu vou deixar para fazer no final. Eu vou no R só para mostrar para vocês como é que é o comando básico de uma regressão no MLG, tá bom? Mas entenderam aqui? Lembrem tudo que a gente fez para achar média, variância, função score e informação de Fisher. A gente fez aquelas contas todas no quadro para encontrar elas como função de A, B, C e D. Era basicamente isso. Então eu quero fazer todas as contas com esse A, B, C e D aí, tá? Aí fica uma coisa mais geral do que a x' x na menos 1, x' y, que você aprendeu lá em modelos lineares, tá? Aqui, ó. Isso daqui é uma coisa que vale a pena discutir um pouquinho mais, tá? Aquele exemplo 2 que a gente tinha comentado, que era dos furtos, tá? Imagina que você soubesse quantas pessoas passam, né, naquelas avenidas. Vocês concordam comigo que se numa avenida só passam 500 pessoas, você não tem como ter mais de 500 pessoas assaltadas lá, naquela avenida? Você não pode. Tem esse limite, ok? Então, imagina que alguém desse essa informação para você. Foi feito por uma câmera que conta as pessoas, então ela contou quantas pessoas passaram na avenida. Mesmo que uma pessoa tenha passado 2 vezes, contou 2 vezes. É o número de pessoas circulando por ali, tá? E você guardou esses números, N1, N2 até N147. Tenta imaginar, imagine uma avenida no Rio de Janeiro, por exemplo, a Avenida Conde de Bonfim. Tá? Vocês conhecem a Avenida Conde de Bonfim, na Tijuca? Ela é gigante. Imagina se fosse possível você estimar quantas pessoas passam nela por ano. Vocês concordam que seria um número monstruosamente grande? Né? Um número muito grande. Mas vamos imaginar que por algum motivo você tem 147 avenidas que você está interessado e você sabe quantas pessoas passaram e sabe quantos furtos aconteceram. O que vocês acham? Vocês acham que esses furtos vão ser grandes ou pequenos perto da quantidade de transeuntes que tem nessa avenida? O que vocês acham? Você vai dizer, depende, né? Se é no Rio de Janeiro. Mas, no modo geral, o que vocês acham? E relacionando Y com N, vocês acham que o número Y vai ser muito menor do que N? Vai ser grande? O que vocês acham? Ó, eu vi que alguém escreveu ali, né? Vamos lá. Vou comentar aqui o que vocês estão escrevendo, né? O Lucas falou uma muito boa aqui, né? Que o celular foi inventado só por causa do WhatsApp. Tá bom, isso é ótimo. Mas vamos lá. Se uma mesma pessoa for furtada mais de uma vez, eu estou contando quantas pessoas passaram, tá? Não, eu não peguei a identidade da pessoa. Então, quantas pessoas passaram e se repetiu, vai contar 2 vezes. Então, não tem problema. Na Conde de Bonfim é fácil de acontecer. Ok, mas quantas pessoas passam na Conde de Bonfim? Né? Tá? É muito azarada? Não, tem gente que é assaltado várias vezes, né? Aqui o ladrão é furtado, tá bom? Mas assim, vamos pensar aqui na resposta, né? Provavelmente
o número de furtos vai ser bem menor do que o número de pessoas que passam, tá? Mesmo que tenha muito assalto, né? Se tiver uma avenida que toda hora que a pessoa passa ela é assaltada, ninguém mais vai passar nessa avenida, certo? Você vai dar um jeito de não passar ali, porque se 100% das vezes que você passar você é assaltado, você tem uma hora que você aprende, né? Você vai, não é possível, não vou cair de novo, certo? Então, assim, é um número bem menor. Vocês lembram lá de probabilidade, né? Ah, pois é, a pessoa pode ter sofrido 2 assaltos, mas ainda assim, é uma coisa rara de acontecer, né? Vamos assumir que só pode ser assaltado uma vez, até porque se já foi assaltado uma vez, o segundo furto ele não vai ter o que levar, ela não vai registrar, tá? E se o professor for assaltado levando um palestrante para um evento, tipo eu, né? É verdade, isso já aconteceu comigo na Tijuca também, né? Então, isso é verdade. Mas voltando, né? O que eu estou querendo dizer? Lembra lá de probabilidade 1, que a gente dizia que, e probabilidade 2 também, que a Poisson aproxima a binomial? Vocês lembram? Quando é que a Poisson aproximava a binomial? Vocês conseguem lembrar? Quando que a Poisson aproximava a binomial? P pequeno e N grande. Muito bom, tá? Quando você tinha uma pequena taxa, né, de ocorrência, tá? Então, N grande e P pequeno, a Poisson vai ficar ótima, tá? Então, esse modelo aqui, ó, é um modelo que provavelmente serviria um modelo Poisson ou um modelo binomial, tá? Agora, como que eu faria isso e para mostrar que isso é um MLG? Então, eu vou no quadro para mostrar para vocês o que eu estou falando. Você começa assim, tá? YI, vou colocar primeiro sendo Poisson, tá? Se fosse Poisson, seria uma Poisson com média Mi, certo? Eu vou assumir aqui uma função de ligação. Aliás, antes de eu assumir a função de ligação, vamos pensar aqui, né? Vocês estão me dizendo que isso aqui poderia ser uma aproximação de um modelo binomial, né? Se fosse binomial, qual seria? Vou botar aqui do lado. Se fosse binomial, qual seria? Quais seriam os parâmetros? Como é que é essa situação de pergunta? Aconteceu 2 vezes essa semana, não é mesmo? Alguém perguntou isso para vocês ou fui eu? Não fui eu não, né? Não, é que eu tava falando, é que eu tô fazendo estatística espacial com a Renata, né? Ah, entendi. Aí eu fui interpretar o processo de Poisson da estatística espacial usando esse resultado, né? Aí eu tava conversando com ela. Isso na Ah, quarta-feira. entendi, legal. Bom, então vamos lá. Se é uma binomial, eu vou precisar de 2 parâmetros, né? O N e o P. Quem é o N aqui? Na avenida I, eu tenho NI. E eu tenho aqui um PI. Certo? Seria isso daqui. Agora, vamos pensar. Se você está usando... Deixa eu só ver se eu botei alguma letra diferente aqui. Não, não botei. Vou manter, então, essa mesmo. Essa binomial aqui tem que valor esperado? Quem é esperança de YI? Quem é? Perguntinha fácil. Quem é a esperança da binomial? Quem está no celular, pode ligar o microfone e falar NP. Muito bom, Rodrigo. Nesse caso específico, seria NIPI. Certo? Vocês concordam, então, que isso aqui é como se fosse o MI, é a média da variável resposta, certo? Eu poderia usar esse modelo aqui, mas eu vou aproximá-lo por uma Poisson. Então, estou aqui na Poisson. Quem vai ser a minha média? A minha média, na verdade, ela pode ser vista como um NIPI. Lembram disso? A gente aproxima a binomial, né, por uma Poisson, pegando a média da binomial e colocando como média da Poisson.
Ok até aqui? Tudo bem? Então, tá aqui. Agora, o seguinte, a gente vai utilizar a função de ligação logaritmo. Então, eu vou dizer que g de mi, tá? Não precisava ser o logaritmo, mas eu vou usar o logaritmo. É ln de mi, ok? E esse ln de mi vai ser o meu preditor linear. E quem vai ser o meu preditor linear, então? Peraí, vou deixar para escrever o preditor linear no final. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser ln de ni mais ln de pi. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui até agora? Tudo bem? Sim. Tá? Só que o que acontece? Vocês concordam que essa parte do ni aqui, ó, ela já é conhecida para mim? Esse ln de ni é conhecido. Olha só o que está escrito aqui. Vamos imaginar que você descobrisse que elas são proporcionais a esses n's aqui. Como que você inclui no modelo? Esses n's são conhecidos, tá? Se eles são conhecidos, essa parte aqui para mim, eu não tenho nenhuma incerteza sobre ela. Eu só tenho incerteza nessa componente aqui, ó, tá? E aí, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso continuar essa conta aqui e escrever assim, ó. ln de ni mais beta 0 mais beta 1, a minha covariável era a distância do posto policial, mais beta 2, que era a luminosidade, né? Então, LI. Ficou um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, porque tem esse LN de N aqui na frente, estão vendo? Esse LN de N aqui parece estar meio atrapalhando o processo, tá? Mas é uma constante que está aqui no modelo. Tem essa constante, tem essa constante, tem essa constante e tem essa constante aqui. Dá para enxergar isso daqui como um MLG? Dá. É só você enxergar dessa forma aqui, ó. Como se você tivesse uma matriz X, tá? Onde em cada linha você tivesse essas expressões aqui, ó. Ln de Ni, 1, Di e Li. Olha o que acontece se você fizer o produto dessa linha pelo beta aqui sem estar transposto, né? Vai ficar ln de Ni vezes 1 mais beta 0 mais beta 1 Di mais beta 2 Li. Dá exatamente essa expressão que está aqui com vocês aqui. Dá exatamente essa expressão aqui quando você faz o produto, né? Quando você multiplica, deixa eu botar aqui, quando você faz o x e transposto vezes beta, tá? É exatamente isso que está aqui em cima. Vou botar aqui uma seta, né? Ok? É exatamente o que está ali. Então, eu consegui escrever. Aí você vai dizer para mim, mas está esquisito isso, né? Olha esse vetor beta aqui, ó. Tem 3 parâmetros e uma constante conhecida. Não é esquisito isso? É porque um dos parâmetros você já conhece e você não quer estimar ele, tá? Mas não importa. Na linguagem do MLG, eu consegui escrever como o x, como o beta. Olha só, tem que ter isso aqui, ó. Cadê aqui, ó? Olha só a linguagem do MLG. Cadê? Aqui, ó. Eu consegui escrever desse jeito, com xi linha vezes beta, escrevi uma função de ligação, consegui escrever, aliás, está até aqui, né? Aqui, ó, consegui escrever o vetor beta e a matriz x, tudo escrito, consegui. Então, é um MLG. Aquilo ali é um MLG, tá? Só que tem uma pequena restriçãozinha, que a gente tem esse negocinho aqui, que a gente chama de offset. Vocês já ouviram falar de offset lá em
em regressão, em modelos lineares? Vocês já ouviram falar ou não? Tem um sim aí que o Fernando respondeu, eu não sei se, acho que não é da minha pergunta, não. Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar de offset? Não? Pamela, não? Mais alguém? Não que lembre? Tá bom, a gente vai trabalhar muito aqui com offset, tá? O legal é isso, é uma forma de você colocar uma coisa no modelo que você já sabe, tá? E ele não vai estimar nada para esse offset. Então, como que você faz isso no R? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Se você está no R, tá? Você está no R. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar. Vamos imaginar que você quer fazer você vai escrever assim, ó, GLM, você vai escrever a variável resposta, você vai escrever as variáveis explicativas, que é o D, você vai botar o L, tá vendo aqui, ó, isso aqui seria o D da distância, né, mais o L, e aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar um sinal de mais e vai escrever offset, e dentro do offset você escreve o seu offset, que é o logaritmo de n. Se você escrever essa expressão aqui, ó, offset, e dentro do offset, quem é o seu offset? Vamos botar lá no quadro, que é esse carinha aqui, ó. Esse daqui, vou circular ele em preto aqui, ó. Esse termo aqui é o seu offset. É um termo que você não está interessado em estimar porque você já sabe o valor dele. Você não precisa de um beta para ele aqui, ó. Não precisa de um beta. Você já sabe quem é ele. Então, o modelo vai entender que tem uma outra variável que é para entrar, que é a variável n. Ela vai entrar na escala do log, porque a gente viu que aplicou a função de ligação log, mas ela é um offset, não é para estimar parâmetro para ela, tá? E se você colocar depois aqui assim, ó, family igual a Poisson, exatamente assim que você vai rodar aquele modelo ali, tá? Exatamente dessa forma. O que que muda em relação a modelos lineares quando usam GLM? Você coloca esse family aqui, que vai ser Poisson, binomial, pode ser normal, tem umas opções para colocar aqui, tá? Você fala para ele que é Poisson. Tem uma opção que você escolhe também a função de ligação, mas se você não disser nada, ele já sabe que você está usando a função de ligação logarítmica, tá? E aqui estão as duas covariáveis, o D e o L. E ele vai estimar o Y, vai fazer o modelo todo, assumindo que existe esse N aqui, mas ele não vai dar nenhum parâmetro para ele. Eu vou deixar assim, porque depois a gente vai botar uns números só para vocês enxergarem o que acontece, tá? Todo mundo entendeu a ideia ali? Eu escrevi dessa forma. Então, eu consegui escrever a matriz X aqui, só com constantes conhecidas. Eu conheço isso, conheço isso, conheço isso, conheço isso. E um beta com 4 parâmetros, sendo um deles já conhecido. Mas eu consegui escrever. Então, é um MLG. Tá? Tudo bem? Até aqui? Eu já botei esse caso aqui, que é um caso diferente, para vocês já enxergarem que vai ter uma situação que vai ter que usar offset mais para frente. Tá? Esse offset pode, inclusive, aparecer em modelos lineares, não necessariamente em MLG. Lá em modelos lineares já poderia ter offset também, mas não é muito comum, tá? Tudo bem? Então, vou continuar. Deixa eu ver aqui, 11h37, tá? 2 exercíciozinhos aqui. Vamos descobrir se esses dois modelos que estão aqui são MLG ou não, tá? Então, como a gente tem um tempinho, tá? Eu queria que vocês pegassem um papel aí e começassem a tentar fazer, tá? O que que você tem que fazer? Para descobrir se um modelo é um MLG, tem que atender aquelas restrições lá do começo. Pertence à família exponencial? É todo mundo da mesma família? Está na forma canônica? Tem um preditor linear ligado à média? Tem uma função de ligação? Tá? Você tem que pensar nessas coisas e tentar escrever ele como um MLG. Se você conseguir, é porque é um MLG. Se não conseguir, não é um MLG. Eu quero que vocês me digam, tá?
o sim ou não e por quê. Mas eu acho que é interessante, antes de eu fazer, vocês pensarem, nem que seja 5 minutos, ficarem pensando em como que faria, tá? Vamos tentar? Peguem um papel aí e tentem fazer. Isso aqui é uma Pareto, tá? É uma Pareto, mas ela está com um parâmetro de forma, ele está fixado em 1 aqui, tá? É uma Pareto, eu estou assumindo que eu estou interessado só nesse parâmetro θ aqui, tá? Isso aqui é uma indicadora, não tem que se preocupar com ela não, tá? Essa indicadora não depende de θ, então não interessa. O que importa é escrever essa expressão aqui na família exponencial, ver se você identifica o A, o B, o C e o D, e depois olhar para essa parte aqui da média, para ver se você consegue fazer uma ligação, e quero que vocês me digam se é um MLG ou não. Vou dar 5 minutos para vocês pensarem e me dar uma resposta em relação ao exercício 1, tá bom? Eu estou aqui, qualquer dúvida podem ir perguntando, se quiserem ir falando, tá? Vou deixar projetado aqui, mas estou à disposição, tá? Todo mundo tenta, a primeira coisa, tenta colocar na família exponencial. Deixa eu só escrever uma coisinha aqui para vocês lembrarem da família exponencial, né? Você tem que escrever assim, ó. Você tem que escrever AF de Y e θ. Lembra, não precisa fazer para todo, não é para o produtório, não. Só para um Y, tá? Tem que aparecer S. Isso aqui é pertencer à família exponencial. A de Y, B de θ, mais C de θ, mais D de Y. Se por acaso não tiver o D de Y, não tem problema. É só porque é como se ele fosse igual a 1, tá? Não tem problema. Mas aí vocês têm que identificar aí. Então, é isso aqui, ó, tá? A de Y, B de θ, C de θ, D de Y. E aí agora, vou voltar aqui para o quadro aqui. Primeiro façam isso, me digam, pertence à família exponencial, sim ou não? Quem conseguir, coloca no chat aí se pertence ou não pertence à família exponencial. A primeira pergunta para responder. E aí, para todo mundo que conseguiu, eu vou mostrar que pertence à família exponencial, e eu quero que vocês me digam em relação ao outro requisito. Vão pensando aí enquanto eu escrevo, tá? Então, a nossa f de y e θ, ela é igual, né? A θ y elevado a menos θ menos 1. Então, θ y elevado a menos θ menos 1. Ok? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que... peraí. É a mesma coisa que menos θ mais 1, né? É exatamente isso aqui, dá no mesmo. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa escrever isso daqui como sendo ESP, vai ficar, né, de ln de θ menos θ mais 1 ln de y, tá? Só da forma que está aqui, já tá resolvido aqui, né? A gente pode enxergar tanto assim, quanto a gente ainda pode até, se quiser, abrir mais aqui, né? A gente poderia até, se quisesse, poderia fazer ln de θ menos θ ln de y, e depois aqui menos ln de y, não é isso? Se eu fizesse dessa forma aqui, né? For menos θ ln de y, menos ln de y, tá? Colocando desse jeito que está aqui, ó, o que que a gente identificou? Esse daqui é o nosso A de y, esse daqui é o nosso B de θ,
esse daqui é o nosso C de θ, e esse daqui é o nosso D de Y. Tudo bem? Todo mundo enxergou isso? Agora vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho. Vamos voltar aqui. Olha só. Leiam o item 1 aqui. E me digam se aquilo lá é um MLG ou não. Lendo o item 1. É um MLG ou não é um MLG? Alguém já respondeu? Não é, tá? Por que que não é? Porque aqui eu não estou na forma canônica. Olha só quem é meu A de Y. A de Y é ln de Y. O que que eu queria que fosse? Y. Qual vai ser o problema se eu usar aqui MLG? O MLG, as contas que a gente vai usar, vai precisar da esperança de Y, da variância de Y, e não de ln de Y. Então, não vai funcionar. Então, não é um MLG. Só por causa disso aqui, não está na forma canônica. Ok? Mas, além disso, vamos dar uma olhadinha na função aqui, né? Na função de ligação. Olha só que está aqui, ó. ESP de Y, desculpa, esperança de Y é igual a essa expressão aqui, né? Se a gente aplicasse, por exemplo, a raiz quadrada, se eu fizesse a raiz quadrada, como é que ficaria, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui. Está dizendo ali que esperança de YI, que é o MI, é igual a beta 0 mais beta 1 xi ao quadrado, né? É isso aqui que está lá. Só que aí eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar aqui uma função de ligação, por exemplo, se eu pegasse essa função de ligação aqui, ó, g de mi é igual a raiz quadrada de mi, e isso aqui daria beta 0 mais beta 1 xi, e esse aqui é o meu etaí, né? É o meu preditor linear. Aparentemente, eu consegui ligar aqui a um preditor linear, estão vendo? Eu consegui aplicar uma função na média que virou um preditor linear. Mas e aqui, vamos lá. Essa função que eu usei foi a função raiz, né? Vamos só pensar aqui uma coisa. Se por acaso eu fizesse uma previsão aqui de números negativos, né? Eu teria a minha média aqui estimada elevando esses números ao quadrado. Ficaria sempre positivo. Se aqui fosse positivo, eu também teria lá ele sendo positivo. Isso aqui até poderia ser uma função de ligação, tá? Só que a minha restrição maior que está lá atrás já não foi satisfeita. Então, eu não posso dizer que isso aqui é um modelo linear generalizado. Todo mundo entendeu? Essa minha G aqui, essa função raiz, né? A função raiz é monótona, certo? Ela é monótona e é diferenciável, então não tem problema, tá? A função quadrática, que é a parábola, não é monótona, mas a G é. Todo mundo tá vendo? Beleza? Então tá, mas não é um MLG. Agora vamos para o segundo. Pensem no segundo. É um MLG? Aí de cara, tá? A gente já sabe que a normal pertence à família exponencial. Não precisa fazer essa etapa, tá? Pertence à família exponencial e a normal está na forma canônica. A pergunta é, olha aquela média ali. Vocês conseguem aplicar uma função de ligação ali que faça aquilo ali virar um preditor linear? Essa é a pergunta aqui. Pensem se existe uma função de ligação monótona, ou seja, que está sempre crescendo ou sempre decrescendo,
né, e que dê para derivar. Pensa numa função que, aplicada nessa média aqui, transforme isso aqui num preditor linear. Vê se vocês conseguem. Tá? Isso quer dizer que não tem que olhar se pertence à família exponencial? Não, não quer dizer isso. É só porque a gente já sabe que a normal pertence, a gente já fez em sala, certo? Então não tem por que eu testar isso. A Pareto não, a Pareto você não lida com a Pareto todo dia, né? Então a Pareto vale a pena a gente olhar, mas a normal, não, você já sabe. Tá? Pense numa função de ligação. Dá para botar uma função de ligação que transforme isso aí num preditor linear? Se der, vai ser um MLG. Se não der, não vai ser. Vejam se vocês conseguem e quem conseguir me dá uma resposta ali no chat. Pode dar a resposta só dizendo se conseguiu ou não conseguiu. Não precisa dizer qual foi a função de ligação para os outros tentarem, tá? Vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem aí numa função de ligação que faz essa expressão aí ficar um preditor linear bonitinho. Então, tá. Vou escrever. Como já apareceu ali uma possível solução, eu vou escrever. Então, vamos lá. Esse daqui agora vai ser o 2. A gente tem que unir olhar, beta 0 mais o logaritmo, beta 0 mais o ln de beta 1 mais beta 2 x. É isso, né? Isso. Então, eu vou usar a função exponencial. Então, eu vou fazer aqui, né? A minha g de mi vai ser esp de mi. Então, isso daqui vai ficar esp de beta 0 mais... aí vai ficar ali o esp do ln, né? Aliás, não vai ficar isso aqui, não. Porque vai ficar o esp daquilo ali tudo, né? Então, vai ser o esp de beta 0 que multiplica beta 1 mais beta 2 x. Ok? Tá bom? Só apliquei o exponencial ali, né? Então, ficou o esp de uma soma, fica o produto dos esps. Aí o primeiro é exponencial de beta e o segundo é esp de logaritmo, dá o próprio beta 1 mais beta 2. Então, vamos deixar aqui. O que vai ficar aqui, então? Vai ficar beta 1 esp de beta 0 mais beta 2 esp de beta 0 xi. Notem que isso que está aqui é uma constante, certo? Então, isso daqui pode ser um novo intercepto, um beta 0 asterisco. E isso daqui é uma outra constante, pode ser um beta 1 asterisco. Tudo bem, tinha um parâmetro a mais lá, né? Eu só consegui 2 aqui. Mas eu consegui escrever como beta 0 mais uma constante vezes x. Quando você for rodar lá no R, ele vai estimar para você o beta 0 asterisco e o beta 1 asterisco. Aí depois é que você vai ter que se virar para descobrir quem é o antigo beta 0, o antigo beta 1 e o antigo beta 2. Você vai ter que arrumar uma forma de descobrir eles, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Mas é uma expressão linear. Então, isso daqui tudo, tá? Eu posso dizer, no fim das contas, vou botar um igual aqui. Então, isso aqui fica um mais aqui, né? E aqui vai ficar o x. E isso daqui é, sim, um preditor linear. Logo, é um MLG. Ok? Então tá, bateu com o do Lucas mesmo. A única coisa é que tem que depois reescrever para um beta 0 assim e para um beta 1 assim, tá? Com um asterisco, para poder deixar na forma de um... Não deixa em função de outras constantes, deixa assim. Porque você não vai conseguir estimar
essas constantes que estão ali em cima desse jeito. O modelo nunca vai saber quem é o beta 0, o beta 2 e o beta 1. Ele só consegue enxergar que tem uma constante multiplicando, certo? Então, é isso aqui que teu modelo vai dar. Ok? Então, na prática, é uma regressão linear tradicional. Você vai fazer x', você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai fazer, né? X', x menos 1, x', y. Lembra disso aqui? Isso aqui é o estimador, né, de mínimos quadrados ou de máxima verossimilhança lá em regressão. E isso aqui vai dar exatamente o seu... Peraí. Deixa eu apagar aqui esse negocinho. Esse aqui é exatamente o seu beta chapéu. Só que ele está estimando o beta asterisco chapéu. E aí você vai estimar beta 0 e beta 1, asterisco. Aí depois você vai ter que igualar com essas expressões aqui, né? Você sabe que o beta 0 asterisco é igual a isso aqui, e o beta 1 asterisco é igual a isso aqui. E aí você tenta descobrir quem são esses outros parâmetros aqui.